3. CPAD, a editora da Escola Dominical. Neste momento, forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o toque de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Ismael Cruz. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, juntos, eu e você, nós, para aprendermos mais da palavra de Deus, esse trimestre que está maravilhoso. Nós estamos falando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós estamos na 4ª lição, onde daqui a pouco nós iremos apresentá-la em nome de Jesus. E estamos hoje com o nosso muito digno professor. Você está com o irmão Alex Bruno. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Feliz por mais essa oportunidade, na presença de Deus, na presença também do meu grande amigo, Diácono Ismael Cruz. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, vai se revelar nesta aula, porque é uma aula muito gostosa, é um assunto muito peculiar e que nós vivemos dentro desse contexto. Então, fica ligadinho conosco, que Deus vai falar ao teu coração e você vai aprender mais e mais da parte do Senhor. E desde já eu peço a você, meu amigo, minha amiga, para compartilhar essa live aí neste momento através do Facebook, do YouTube, para que outras vidas sejam alcançadas através desse maravilhoso estudo nessa feita. Eu tenho certeza, como nosso professor Alex Bruno falou, Deus irá falar ao teu coração. Você que faz parte do corpo docente também, você que faz parte do corpo discente, aluno, que Deus abençoe a tua vida. Para nós é uma honra estarmos com você. Você também que está ouvindo através da Web Rádio Pauta Gospel, a rede de rádios da Web Rádio Pauta Gospel, que Deus abençoe a tua vida. São muitas pessoas, meu amigo Alex Bruno, espalhada por todo o Brasil e fora do Brasil também. Verdade. Amém. Programa EBD Online e o título da lição da semana. O título da lição diz o seguinte: resguardando-se de sentimentos ruins. Agora no programa EBD Online, texto áureo. O nosso texto áureo vai dizer assim:
Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu no juízo. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Programa EBD Online. A verdade prática. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 26. Versículo 21 do capítulo 5 diz assim, ó: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu no juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu irmão, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Todos. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Querido Deus, damos-te graça, Pai, por mais essa oportunidade a qual Tu nos concedes, Deus, de estarmos, meu Pai, em mais um tema, em mais uma lição, meu Pai, da escola bíblica. Que Tu possa, meu Pai, neste momento, iluminar as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos trazer, meu Pai, o estudo genuíno, o verdadeiro estudo genuíno da Tua palavra, Senhor. Que Tu possa, meu Pai, a cada dia abençoar, meu Pai, o nosso muito digno diretor, o evangelista Eduardo Silva, dessa rádio maravilhosa, Senhor. Continue estendendo as mãos, meu Pai, a cada ouvinte, meu Pai, que com assiduidade, meu Pai, tem se dedicado a assistir cada aula, Senhor. Fica conosco e nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio. Ouça que mais também nossa cresce rádio no computador e no celular através da CX Rádio.
São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Rádio Pauta Gospel nas redes sociais. Acesse no Facebook www.facebook.com/Rádio Pauta Gospel, no Instagram @Pauta Gospel PB, no Twitter @Pauta Gospel. Rádio Pauta Gospel, cada vez mais perto de você. Quando lhe perguntar que rádio você ouve, responda! Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Você está ouvindo o programa EBD Online. Ismael Cruz. Você está com o irmão Alex Bruno. É isso aí, minha gente, povo de Deus. Estamos apenas iniciando a nossa aula hoje. Meu amigo, irmão, professor Alex Bruno, e a você, ouvinte, que nos ouvem e nos vê nesse momento. Nós vamos falar de um tema maravilhoso, a qual, a partir do momento que eu comecei a degustar, a discorrer sobre esse tema, eu percebi, falando de mim mesmo, um confrontamento, porque olha só o tema, resguardando-se de sentimentos ruins. E nenhum de nós estamos isentos desse sentimento. Porém, nós temos que nos resguardar. E hoje, de fato, nós vamos saber realmente, professor Alex Bruno, que sentimento é esse? Nós vamos saber, de fato, que sentimento é esse e como nós devemos nos resguardar através das Sagradas Escrituras. E nós podemos ver que os objetivos da lição de hoje é expor que o Evangelho ele não é antinomista. Nós vamos pontuar também que a cólera, nós vamos entender o que é essa cólera, é o primeiro passo para o homicídio, e vamos também correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Meu amigo professor Alex Bruno, nesse caráter introdutório ainda, o que nós podemos falar sobre esse tema de grande relevância para os nossos dias atuais, resguardando-se dos sentimentos ruins? É bem verdade que o assunto é peculiar para os tempos de hoje, né? Eu creio que a igreja em si, ela vivencia tempos diferentes. O mundo está passando por uma grande reforma, né? Tem muita gente que dizia que era crente e que está indo por outro caminho, está saindo do caminho, do caminho certo, né? E está buscando caminhos largos. E, em contrapartida, pessoas que estão no mundo e que sentem a carência, a necessidade de ouvir uma palavra que possa trazer ânimo à sua alma, né? E aí a gente vai ver que esses sentimentos eles vão ser agora expostos nessa lição. A gente vai notar que vai ser algo transparente para a tua vida, para a minha vida. É algo que a gente vivencia, como o senhor bem disse. É algo que a gente vai falar do que a gente passa. Não, mas o senhor é um irmão da igreja. O senhor passa aflição, irmão? Será que o senhor se ira? Será que existe algum sentimento desse? Será que acontece com o senhor? Ou com o irmão, o diácono Ismael? Aí isso a gente vai responder dentro da lição. É isso? Isso, exatamente isso. E a gente vai entender o que é se encolerizar. Isso. Será que existem pessoas com o sentimento encolerizados, pessoas encolerizadas no nosso meio? Será que existem pessoas com ira? Vamos entender tudo isso no discorrer do tema da lição. Nós vamos aprender em nome de Jesus. E o nosso comentarista, ele na introdução de cara, ele já fala que nós vamos aprender com o mestre divino que o evangelho não é antinomista. A partir da explicação do conceito, ontem no primeiro tópico nós vamos entender o que de fato é esse antinomista. E
que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. E também veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Nós também vamos falar sobre o valor da pessoa humana, que também no texto que nós lemos, o texto que é base do tema, a interpretação que Jesus faz é maravilhosa, onde nós vamos ver o valor que o próprio Senhor Jesus Cristo ele dá à pessoa humana. Isso tudo nós vamos ver a partir de agora, meu amigo professor Alex. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O interessante, o senhor trouxe essa questão introdutória, e a gente adentrando ao primeiro tópico, né? Isso. Que onde diz que o evangelho não é antinomista. E o interessante é que o nosso comentarista ele vai esmiuçar um pouco a palavra antinomismo. Isso. Que é a palavra que fornece a própria definição, que constituída do grego, anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei, contra a lei. Aí por que a gente vai falar sobre isso? Qual é o fundamento disso? A gente está estudando o Sermão do Monte, onde Jesus ensinava aos discípulos grandemente sobre o reino, sobre questões comportamentais, como deveríamos agir, e isso a gente vai falar agora, porque não estamos isentos disso. Não. A gente vai ter, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então assim, eu posso dizer com bastante prioridade, eu vivo isso. Não é fácil. Não é fácil estar aqui ministrando uma aula sobre um assunto que é tão vivido. Eu acho que no meio da igreja nunca foi tão vivido como nos dias de hoje. A igreja primitiva, a gente vê um reflexo diferente. O diabo, ele agia de uma forma sorrateira diferente. Isso. Hoje, o diabo ele mudou a estratégia. Ele já não age como antes. Ele mudou a estratégia. E agora a gente vê um reflexo da igreja diferente, sendo afligida de uma forma totalmente diferente. Então assim, e como a gente deve se resguardar disso? O próprio Jesus falou na sua palavra os conceitos de como a gente deve, né, se policiar diante dessas situações e como a gente deve se comportar diante dessas situações. Verdade. Né? E o mais interessante, agora você pode me perguntar, mas por que o senhor está falando da lei, se está falando, se onde o título da lição ele é se resguardando-se de sentimentos ruins. Olha só, a gente abordou na nossa leitura Mateus capítulo 5 e o versículo 21. Mas se a gente for prestar bem atenção em Mateus capítulo 5 e o versículo 17, a gente vai ver que Jesus ele começa a dar uma instrução a respeito da lei. E diz assim, ó: não cuideis de vir destruir a lei. Jesus está dizendo que ele não veio destruir a lei. Isso. E nem os profetas. Não vinha abirrogar, mas cumprir. Isso. Então, daí a gente já tem o entendimento dessa questão do antinomismo. A gente já começa a resolver essa palavra só com esse versículo. Jesus ele não veio abirrogar. Isso. Né? Mas sim ele veio cumprir. Aí por que vocês vão abordar, e por que o comentarista está abordando essa situação? Porque dentro desse conceito de lei, a gente vai entrar num conceito de santidade, né? De amor, de companheirismo, de comunhão, de coinonia, né? Como diz o nosso presbítero Jesus Azevedo. Então assim, é todo um conjunto, não é isso, Diácono Ismael? Com certeza. Queria que o senhor trouxesse um pouco também dessa... E a gente vai fazendo esse dinamismo, essa conversa gostosa sobre o assunto. Como o senhor falou aí, sendo bem direto, né? Os que adotam essa posição antinomista dizem que o cristão que vive em Jesus não precisa mais da lei moral. Não é assim? Isso. E não é. Nós sabemos que não é dessa forma.
Não somente isso, passam a negar outras leis e são dominados por suas concepções subjetivas, ou seja, é da forma que eu, ao meu bel prazer, da forma que eu entendo. Está de forma errada. Nós sabemos que nós temos que a lei, como o senhor bem falou aqui, Jesus ele cumpriu a lei, não só cumpriu, como ele ampliou, ele deu uma amplitude. Isso. Inclusive, no texto base da leitura bíblica, nós vamos ver que a interpretação que Jesus faz desse 6º mandamento, que lá mais na frente nós vamos entender, não matarás, é uma coisa muito grandiosa, meu irmão. E falando ainda sobre antinomismo, é isso aí. E essa posição antinomista é muito perigosa, meu amigo Alex Bruno. Inclusive o comentarista ele vai focar aqui o que é que eles defendem, o que os antinomistas defendem. Dizem que a lei não teve origem em Deus Pai, olha só. Eles dizem também que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. Você já pensou? Meu Deus. Olha que a defensiva deles. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse para eles? E que a lei é o oposto do Evangelho. É oposta ao Evangelho. Isso nós sabemos que é não tem fundamento. Não tem fundamento. O interessante é que o senhor trazendo esse ponto, e já dizendo que o antinomismo, eles rejeitam a lei como que viesse de Deus. Isso. Que a lei foi Deus que deu a Moisés. Desse jeito. Mas sendo que pela lei ninguém era salvo. A lei, ela simplesmente, como diz o apóstolo Paulo, ela servia de condutor, de aio a Cristo. Ela apontava, ela levava, ela conduzia a Jesus. Quando chega em Jesus, Jesus ele vai e diz, olha, chega um certo homem e diz, Senhor, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus, ele diz, eu cumpro todas as coisas, pronto. Olha, e qual é o princípio da lei? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, se tu fazes isso, estás cumprindo toda a lei. Então, será que Jesus ele abirrogou a lei? Não, de forma nenhuma. Estamos vivendo não mais os princípios religiosos da lei. Isso. Os princípios morais nós vivemos. Por quê? Porque a partir do momento que nós saímos do fundamento da santidade de Deus, ferimos a santidade de Deus. Desse jeito. Quando a gente não adentra a andar nos caminhos do Senhor, a infringir o que o Evangelho ensina, eu amo ao meu próximo como a mim mesmo. Será que eu amo ao meu próximo como a mim mesmo? Será que eu posso amar a Deus se eu não amo o meu irmão? Olha aí. Então assim, essas interrogações é para a gente abrir os olhos e ver que a lei moral ela está implantada em nosso coração através do Espírito Santo que Cristo enviou para nós. O Espírito Santo habita em nós. E como é que pode um ser, né, tão grande, santo, né, habitar em nós, tão seres frágeis e pequenos, falhos e pecadores? Mas Deus, ele prometeu. Jesus prometeu que enviaria o Consolador. E aí, vivemos debaixo da lei? Não. Vivemos hoje o tempo conhecido como tempo da graça. Porém, a amplitude moral da lei continua em nós. Sendo válida, não é isso? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Não é isso, Diácono Ismael? Desse jeito, meu amigo. E por isso vivemos em santidade. Mas, irmão, e o senhor peca? O senhor se ira? Será que o senhor não falha, não? Falhamos, somos homens, como eu já disse, falhos e fracos. Mas dependemos totalmente de Deus. E a partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, continuamos, né, esse processo, que é um processo.
Processo. Né? Na vida do crente. Progressivo, né? Progressivo até a gente alcançar a estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Recebemos o corpo glorioso. E aí já não haverá mais pecado nem dor. Aleluia. Jeito. Não é isso, meu irmão? Desse jeito, meu amigo. Louvado seja Deus. Diga alguma coisa, meu diácono Ismael. Falando ainda do antinomismo, o comentarista aqui, ele coloca aqui que eles alegam, o que os antinomistas alegam, que os salvos pela fé em Cristo Jesus já estamos livres da tutela de Moisés. Ignoram, porém, serem as ordenâncias morais do Antigo Testamento pertencerem ao elenco do direito natural que o Criador incrustava na alma de Adão. Aí eu fiz uma anotação aqui para vocês entenderem. A posição do antinomista é muito perigosa, meu amigo Alex Bruno, por dois motivos. O primeiro é que uma pessoa com essa atitude pode pensar que suas noções interiores são a mais correta, negando outras verdades, mas tendo as suas próprias verdades como se realmente fossem inspiradas. Isso é uma forma completamente perigosa. E em segundo lugar, cria-se a ideia de que não existem leis que possam ser observadas como obrigatórias. Dessa forma, cada pessoa acaba padronizando por si mesmo um estilo de vida. Aí quando a gente lê em Juízes, no capítulo 21 e versículo 25, é o que ele diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, uma verdadeira baderna. Anarquia. É o que acontece hoje, infelizmente, em algumas denominações criadas Infelizmente. Ou seitas que a gente não pode nem falar como denominações, porque foge da alçada do evangelho. Isso. Diverge com a palavra. E a partir do momento que algo diverge com a palavra, ela deixa de ser evangelho. Desse jeito. Né? Porque a gente tem que deixar algo bem frisado, que nós somos livres, mas não para libertinagem. Porque a libertinagem é isso. Diverge da palavra. Hoje a gente vê crente sensualizando. Isso. Né? A gente vê crente hoje, muitos crentes se tatuando e aí dizendo que é legal, que é reto, onde foge e diverge da verdade. A gente vê pessoas hoje criando suas próprias leis, né? Para que venha se encaixar com o evangelho. E muitas vezes até, eu digo assim, ele rasga o evangelho para tentar incluir o seu evangelho, onde o apóstolo Paulo diz que se um anjo do céu descer, ou eu vim pregar um evangelho diferente do que esse que eu estou pregando aqui, seja maldito. E o povo não acorda. Por quê? Porque falta conhecimento. Isso, desse jeito. O problema de muitos crentes hoje é que eles não querem mais ouvir a verdade. É como Jesus disse que no final dos tempos teriam comichões no ouvido. E isso está acontecendo hoje. Nos dias de hoje. Estamos vivenciando esse tempo. Então, para que você venha tomar essa vacina e entender o verdadeiro evangelho, saiba que liberdade é diferente de libertinagem. Desse jeito. Você foi livre por Cristo. De quê? Do pecado. Ele pagou na cruz o meu e o teu pecado. Desse jeito. Né, Ismael? Desse jeito. E louvado seja Deus. Então, que você nesse dia venha entender isso. Né? E é exatamente isso, meu amigo professor Alex Bruno. Naqueles dias não havia rei, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Já pensou? Da maneira eu crio a minha maneira. A minha maneira. Você já pensou? Aí vira uma verdadeira anarquia. Bagunça. E nós aprendemos no trimestre passado sobre a inerrância da palavra de Deus. E nós falando ainda da lei, a Bíblia toda, ela é inspirada. E o decálogo Deus deu a quem? A Moisés. Então a Bíblia toda é verdadeira, é inerrante, serve para nós. Em Romanos, se não me falha a memória, diz: o que dantes foi escrito para quem? Para o nosso ensino.
Amém, professor Alex Bruno? Amém, meu irmão. Vamos adentrar, nós falamos sobre o antinomismo. O senhor tem alguma coisa ainda a falar sobre o antinomismo? Eu acho que eu creio que os irmãos entenderam. O evangelho, ele não é contra a lei. Isso. A gente tem que saber dividir a questão religiosa. Hoje tem muita, inclusive dentro de vários âmbitos do evangelho, dos evangélicos, muita religiosidade. Isso. Onde muitas vezes perde até o foco do verdadeiro evangelho de Cristo, né? Põe julgo sobre membros da igreja que nem os próprios líderes podem carregar. Então, assim, a gente tem que saber dividir. Não vivemos debaixo da lei. Que lei é essa? Debaixo daquela religiosidade. Isso. Porque se eles não fossem religiosos, eles tinham aceitado Jesus. Eles tinham conhecido que aquele era o Messias. Desse jeito. Né? Mas por conta da religiosidade, da dureza do seu coração, rejeitaram a Cristo. Mas louvado seja Deus por isso. Por isso que nós estamos aqui. Desse jeito. Glória a Deus. Pois é, você está gostando da aula? Compartilha aí essa live, por gentileza, no Facebook, no YouTube. Vamos adentrar agora ao segundo tópico segundo subtópico, a lei e o evangelho. Meu querido professor Alex Bruno, nós já até... A gente demos uma pincelada aí, né? Uma pincelada, né? A lei e o evangelho. Nós sabemos que o Antigo Testamento, o Pentateuco, não é? Chama-se também, pode se considerar os livros da lei, não é isso? E todo o Antigo Testamento, ele é a sombra, ele aponta para quem? Para Jesus. Para Jesus. E o Novo Testamento é a verdadeira substância. Isso. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. O que nós podemos falar sobre a lei e o evangelho, meu amigo professor Alex Bruno? Como já foi, assim, eu dei até essa introduçãozinha, né, de Mateus capítulo 5, versículo 21, onde o próprio Jesus disse que não veio abrogar a lei e muito menos os profetas, mas sim veio cumprir, isso, literalmente, porque todos os profetas apontavam para Jesus. A lei, ela, como eu já disse, ela direcionava, guiava o povo até Cristo. Aí se a gente for a indagações e diz, não, mas a salvação está em Cristo. Com certeza a salvação está em Cristo. Mas é pela fé que fomos alcançados. Isso. Né? Homens do Antigo Testamento que creram pela fé, como Abraão, o pai da fé, foi alcançado a salvação. Ele alcançou a salvação. O próprio Moisés. Né? E muitos outros profetas e muitos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento alcançaram pela fé na promessa, porque era como sombra, como o Senhor mesmo disse, né? Mas aí quando veio, a palavra se fez carne e habitou entre nós, como João, o verbo se fez carne, a gente vê que ali houve uma mudança no âmbito espiritual no mundo inteiro, né? A partir desse momento que Jesus trouxe as boas novas de paz, de libertação, porque através deles somos livres, houve uma mudança. E essa mudança deu ousadia e deu liberdade à igreja de fazer o que estamos fazendo hoje aqui. Isso. Pregar o evangelho, mostrar o evangelho com a verdadeira face. Porque tem muita gente hoje aí pregando pseudos evangelhos. A gente até já falou, né? Muito. Evangelhos que não convergem com a palavra. Isso é lamentável. Né? Infelizmente. Queria que o senhor trouxesse algo também. Jesus, ele não desprezou a lei, não é isso? A gente já falou, o senhor já abordou sobre isso. Ele, pelo contrário, Deus, ele deu ênfase à autoridade da lei. Jesus ampliou, ele aprofundou, ele deu uma elevação maior, uma abrangência maior, não foi isso? E quando nós lemos Mateus capítulo 5, 21, onde nós fizemos a leitura bíblica em casa, diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. E no presente caso, o que estava errado não era o que eles tinham dito, os antigos, e sim o que eles deixaram de dizer.
Ou pelo menos deixaram de enfatizar. Isso se aplicava também aos escribas e os fariseus, Alex Bruno. Isso. Nos dias de Jesus. Porque, como já foi expresso, eles endossavam a tradição dos antigos. É uma tradição, uma religiosidade, não é isso? Isso. E Mateus 25, 22 diz, eu, porém... Isso é muito importante. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, ou seja, a autoridade maior é quem aqui? Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar... O que é encolerizar? É ira, é guardar ira, rancor, ódio. Não é assim, meu professor Isso. Alex Bruno? Desse jeito. Contra seu irmão, ou seja, quem sem motivo se odiar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, isso é uma pronúncia da época, não é? Será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Aí eu anotei aqui, Jesus ele amplia uma abrangência maior do pecado, destacando que a ira, ou seja, esse se encolerizar, é um insulto. Chamar de raca é estúpido, idiota, imprestável. E as palavras de desprezo, chamar louco, é destruir, é degrinir o nome da pessoa. Implica uma quebra do 6º mandamento. De não matarás. Matarás. Isso. Jesus, em outras palavras, está ensinando uma lição aqui, né? Certeza. Está dando uma verdadeira interpretação muito importante. Está dizendo que a ira pecaminosa, do tipo que leva a dizer as palavras amargas, é matar. E o interessante de a gente estar falando sobre isso, se a gente observar, a gente for observar o cenário onde Jesus estava, imagine só, Jesus estava no monte, com uma multidão. Era gente. E ele explicando, mostrando, doutrinando as situações que aconteciam, isso, que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Esse Sermão do Monte ele é quase escatológico. Porque profundidade, né? Tanto acontecia que Jesus falou, a gente vê que os fariseus, né? Isso, os escribas, né? Essa questão religiosa que rodeava e que muitas vezes até cegava eles. Tradicionalismo, né? Que a gente vai até falar nesse próximo ponto, que é o legalista. Isso. Né? A questão do legalismo. E a gente vai ver, eu quero só ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 18, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição começa a quebrar. E a gente vai ver que essa questão de ouro e prata, que a gente hoje infelizmente ainda vê dentro do mundo cristão, né? E já existia. Isso é algo que a gente vê desde que o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O povo, Moisés subiu para receber os mandamentos de Deus. Isso. Receber a doutrina, como o povo deveria se comportar, a lei de Deus. Moisés demorou demais para o povo. Não, Arão, faz um bezerrinho para a gente adorar. Já pensou? Aí a gente vai ver isso, essa tradição vindo. Aí vem, divide-se as tribos. Roboão e Jeroboão. Roboão fica com a tribo do norte e Jeroboão do sul. Jeroboão do sul. É isso? Isso. Jeroboão norte e Roboão... Não recordo, Sul é Roboão. Roboão, isso. E Jeroboão norte. Isso. Então, Jeroboão ficando ali no norte, o que foi que ele fez? Para que o povo não fosse adorar. Porque Deus disse que ia rasgar, disse a Salomão que ia rasgar o reino. Mas o mais interessante é que Jeroboão, né, para que o povo não subisse para Jerusalém para adorar, não, vou fazer 2 bezerrinhos. Meu Deus.
Ouro e prata, olha só o ouro aí, mais uma vez adentrando. Esse sistema religioso acompanha até hoje. Até hoje. Dentro da denominação evangélica a gente já vê isso, porque eles já não acham que o Espírito Santo é a essência total do evangelho. Tem que criar alguma coisa para o povo tocar, para o povo ver, para o povo sentir que aquilo ali é Deus aqui no nosso meio. Tem que fazer um tijolinho, tem que dar uma rosa, tem que... Meu Deus! Que evangelho é esse? Misericórdia, verdade. Né? E é isso que aqui Pedro está dizendo. Vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, não. Como prata e ouro. Mas sim com prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, desse como jeito. um cordeiro imaculado e incontaminado. Desse jeito. Então, assim, o evangelho é isso. Jesus, ele não mudou. O problema é que nós mudamos diariamente. A gente vê homens que eram homens de Deus, caíram na fé, já viraram mercenários. Se corromperam. Por quê? Porque não tinham o evangelho arraigado no seu coração. A partir do momento que você pecar e o Espírito Santo ele te mostra que você errou e você se arrepender, você alcança misericórdia diante de Deus. Então, no caso, era apenas um religioso. Um religioso que vivia um pseudo-evangelho. Que ele mesmo achava o bambambam. Desse jeito. Tem muita gente se achando bambambam. Mas deixa eu te dizer, Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele pagou um preço que nem eu, nem Ismael, nem ninguém tinha condição de pagar. Desse jeito. Ele pagou por nós. Estamos aqui hoje, neste dia, porque ele pagou esse preço por nós. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. O nosso professor Alex Bruno, com essa, de forma cirúrgica, né, dando esse ensinamento, eu fico aqui só de boca aberta, ouvindo. Meus amados irmãos, falando ainda desse se encolerizar, olha só o que o evangelista Marcos vai dizer no capítulo 7, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a loucura, enfim, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Aí eu faço uma pergunta para você: será que existem pessoas encolerizadas no nosso meio? Professor Alex Bruno. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Fica essa pergunta para nós, porque infelizmente é lamentável dizer, mas existem. E mais na frente nós iremos aprender que você não pode oferecer a Deus com o coração encolerizado. É verdade. Isso aí me faz lembrar de Gálatas capítulo 5. Né? Muito bom. As obras da carne. O apóstolo Paulo vai falar, né, sobre aí. Se a gente vai ver, ele bota um parâmetro, uma diferença, né, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E a gente vai ver que ele deixa enfatizado na palavra sobre esse assunto, né, como o Ismael mesmo falou. Não vou ler para não deixar tão enfadonho, mas vamos adentrar agora no terceiro ponto do primeiro tópico ainda. Legalismo. Né, até porque tá gostoso, legalismo e versus antinomismo. Isso. O que o senhor me diz, Diácono Ismael, a respeito dessa divergência, né, dos dois? Eu fiz até uma anotação aqui e queria que o senhor, por gentileza, Filipenses 3, 3 e 4. O legalismo, ele defende o alcance do favor de Deus através da observância e prática rigorosa das leis. Inclusive o senhor até adentrou esse legalismo. Era que o povo fariseu tinha esse legalismo, né? Isso. Povo legalista. E o antinomismo, ele rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre
para pecar. Ou seja, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não é livre do pecado. Do pecado. É livre para pecar. Para pecar, isso. Então olha só a gravidade da situação. Para pecar, porque né? livre do pecado nós todos somos pecadores. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, não é isso? Nós fomos livres do pecado em Cristo. Aí, mas olha, não somos livres para pecar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, por gentileza. Filipenses 3 e 4. Versículo 4. Ainda que 3 também... e 4. 3 e 4. 3 e 4. Pronto, vamos lá. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Ou seja, esse termo circuncisão, Paulo emprega aqui como mutiladores do corpo. E refere-se ao rito da circuncisão. Que interessante, né? Isso. Segundo o ensino dos falsos mestres judaizantes, afirmando que o sinal da circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessária a salvação. Olha só. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito no coração da pessoa, pela qual o pecado e o mal são cortados. Porque se a circuncisão em si fosse a necessidade para a salvação, ou para a libertação, ou para a salvação em Cristo, então os que haviam sido circuncidados, né, na lei, tinham pleno conhecimento da verdade. Isso. E tinham reconhecido a Cristo como Senhor. Porém, como Paulo está enfatizando aqui, o problema não está no exterior, mas sim no interior. Isso. E quem sonda esse interior é Deus. Deus. Então, esse legalismo, ele é esmiuçado pela palavra, pelo Evangelho. E também o antinomismo. Isso. Não deixando eles... São duas algo divergentes que na realidade não fazem parte do Evangelho. Nem o antinomismo e muito menos o legalismo. Né? São duas coisas que a gente está falando, mas que não se encaixam no Evangelho. Não faz parte do Evangelho. Não é a nosso fundamento. Isso. Vamos adentrar o segundo tópico? Vamos dar uma carreira. Mas vamos dar um carreirão, porque a hora passa ligeiro. Abordamos sobre o antinomismo, legalismo, falamos sobre a lei e os evangelhos, e agora nós vamos falar sobre a cólera. É o primeiro ato para o homicídio. Aí o primeiro tópico fala Jesus e o 6º mandamento. Nós acabamos de falar também, ainda demos uma ênfase, não foi? Isso. Ao não matarás. O que é que o senhor tem a dizer sobre a cólera, o primeiro ato para o homicídio, e esse Jesus, o 6º mandamento? O que é que nós podemos entender? Será que matar é literalmente derramar sangue, onde Jesus faz essa interpretação em Mateus? Ou vai mais além, meu amigo professor? Vai muito mais além, né? A partir do momento que nós ensinamos o Evangelho de uma forma errônea, estamos matando, isso. Sabe? Porque onde está a salvação? Desse jeito. Como é que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo explicou aquele carcereiro. Isso. Né? O que eu faço para ser salvo? Né? Desse jeito. Então, assim, tem muita gente hoje ensinando, doutrinando erroneamente. E está matando pessoas espiritualmente. E outro ponto, Diácono Ismael, que a gente pode citar é no contexto de que contamina o homem. Será que o que contamina, como Jesus disse a Pedro quando ele teve aquela visão, é o que entra, ele estava vendo aqueles animais que não podiam, na cultura judaica, ele não podia comer. Isso. E ele disse que não iria comer. Por quê? Porque Pedro ainda tinha a religiosidade, ainda mesmo sendo batizado no Espírito Santo, mesmo sendo Jesus já ter subido, cheio do Espírito, mas ainda... Por quê? Porque era um ser humano.
Ainda ele tinha aquela religiosidade. E Jesus tinha que tratar com Pedro. Isso. Desse né? jeito. E o tratamento de Jesus foi cirúrgico na vida de Pedro. Foi. Não Coisa foi? linda, coisa linda. E quebrou essa religiosidade. Então, assim, essa questão cultural, o que é que contamina? Será que é o que entra? O que é que a gente está se alimentando disso? Não, é o que sai. O que é que eu faço para ajudar o meu irmão? Em vez de eu ajudar o meu irmão, eu vejo o meu irmão caindo no abismo. Aí eu vou lá e digo, olha, vou exemplificar. Tá lá o diácono Ismael, caindo no buraco, mas rapaz, o cabo aqui é crente, que prega, que canta. Tá aí, ó. Meu Deus, homem. Não, vamos orar para esse homem sair logo. Isso não é visão de evangelho não, irmão. Se o irmão tá lá fraco, se eu estou lá, né, fraco, você tem que ir lá e me ajudar. Desse jeito. O evangelho é isso. É amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E é o que o apóstolo João vai dizer na primeira carta dele, 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão, em outras palavras, né, é homicida. Não é assim? É desse jeito. Sim, senhor. E vai mais além esse não matarás. Não é só Jesus nessa interpretação que ele está dando aqui nesse texto, não é só matar, derramar sangue, não. É matar com palavras, como o Senhor falou. Com atitudes. Com atitudes. E nós estamos sujeitos a isso. Porque nós, como o Senhor falou no começo da aula aqui, é uma lição que confronta com a gente. Nós estudamos com pessoas. Muitas vezes a gente fala coisas que não deve. Muitas vezes a gente tem atitudes que não é para ter. Isso. Certa feita, eu vou contar brevemente aqui, devido à hora, mas bem rapidinho. A minha esposa, houve um momento, uma discussão, eu falei uma coisa que não deveria ter falado para ela. E ela ficou muito triste, eu vi que ela ficou abalada, só que o meu orgulho, eu digo, não vou pedir perdão não. Isso é coisa, eu tô certo. Não acontece só com o senhor, não. Só que eu guardei esse sentimento. Olha só o tema. Aí eu guardei esse sentimento. Aí eu disse, meu Deus. E ela ficou chateada, triste. E o Espírito Santo que mora dentro de nós disse, vai lá e pede perdão. Se reconcilia com ela. Eu disse, meu Deus, vou não, estou certo. Só que eu não estava certo. Eu estava guardando esse sentimento ruim dentro de mim. E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo que mora dentro de nós, ele acendeu a lâmpadazinha. Vai lá. Quando eu fui lá, pedi perdão a ela, me perdoou, o nome do Senhor foi glorificado, nós choramos e o laço foi quebrado. É isso que nós devemos fazer. Desse jeito. Não é assim, Alex Bruno? Dessa forma. Porque com palavras nós cometemos homicídio. Com certeza. Eu sou muito observador. Eu gosto muito de fazer uma leitura não verbal das pessoas. Na questão psicológica, né? Do olhar e ler a expressão no olhar, no sorriso, nas formas de se expressar realmente. Você é um verdadeiro psicólogo. Eu gosto de olhar, eu gosto de observar isso. Era para fazer psicologia. Eu já pensei, mas o interessante é que tem gente que consegue ferir o próximo até com o olhar. Ele não precisa falar. Não precisa. Não precisa abrir a boca. Mas só em um olhar ela consegue expressar o que ela está sentindo de maldade dentro do seu eu. Sabe? E muitas vezes, mesmo não exteriorizando isso de forma verbal, mas a gente consegue sentir no mundo espiritual. Isso. Porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E o crente que anda em Espírito, ele consegue ter essa perspicácia. Isso. Né? Desse jeito. Ele consegue sentir. E eu louvo a Deus porque o crente ele tem que estar vacinado para essas ocasiões. Verdade. Que acontece. Acontece dentro da igreja, irmão Bruno? Com certeza. Acontece em todos os lugares. Dentro da sua casa, isso, no colégio, na igreja, no trabalho. Mas aí o crente tem que andar alerta. Vacinado. E nós que já passamos pelo novo nascimento, não podemos ter esse tipo de sentimento dentro de nós. Verdade. É por isso que o tema é relevante. Resguardando-se
nós não estamos livres. Esse sentimento pode até chegar dentro de nós. Chega. Mas nós não podemos alimentar. Não podemos alimentar. Vamos para o segundo tópico? Subtópico, a cólera no contexto bíblico. Nós falamos sobre encolerizar. O que vem a ser a cólera no contexto bíblico, meu amigo professor Alex Bruno? Inclusive, a questão de cólera, o apóstolo, o nosso comentarista, ele trazendo aqui alguns subsídios, né? Ele diz assim, ó: tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que o servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Isso. Está lá em Salmos 4:4 e Efésios 4:26. A ira é uma emoção humana. Então, assim, a cólera, na realidade, é aquele momento de ira. Aquele momento que algo lhe atinge. É como se fosse um caminhão, né? Batendo e você sofrendo aquele impacto. A reação de quem é agredido é praticamente automática. Cria-se uma ira, cria-se uma... Toda ação gera uma reação. E isso, né, é né? natural, professor Alex Bruno, porque nós somos seres humanos. Claro. A nossa natureza humana já vai logo... E a gente vê isso na física. Isso. Né? Com certeza. A reação sentiu. Mas aí você pode até irar-se. E o que seria se não pecar? O que é irar e não pecar? A Bíblia diz: ireis e não pequeis. Tá lá em né? Efésios. E aí, o que seria se não pecar? O que é que o senhor me diz sobre essa questão de irar e não pecar? Eu vou ser bem básico, irar. O caminhão bateu em mim, pá! Eu irei. Mas eu não deixei esse sentimento ser alimentado dentro de mim. Aí vai uma abrangência muito grande. O perdão. Isso. Você não deixar esse sentimento descer para o seu coração. É fácil? Não. Não é fácil. Você ser degrinido, você ser caluniado, você ser injuriado. Meu irmão, é terrível. Quem nunca sofreu injustiça? Você ser injustiçado e você... Aí é onde você tem que mostrar que o Espírito Santo mora dentro de você. Você ficou irado, mas você não pecou, não deixou descer para o seu coração, não alimentou esse sentimento. O que a gente mostra nessa situação é que não é que a gente deve se negligenciar de resolver o problema. Não, a gente não está falando isso aqui, não. Isso. Nós estamos falando de não deixar que essas emoções tomem conta do nosso ser e venham trazer uma resistência ou algo contra o meu irmão. É verdade. Não é isso? Até porque, se a gente deixar esse desejo, vai gerar uma tragédia muito grande dentro de nós. A consequência vem para nós. Para nós. E abrange outras pessoas. Porque uma pessoa que guarda um sentimento ruim, ela... Isso. O ambiente onde ela chega fica pesado. É destrutivo, né? Destrutivo. Isso. E a gente vê que, assim, a gente vai ver algumas situações que a gente vai ver que tem que ser resolvido o problema. O problema, ele tem que ser resolvido. O problema tem que ser resolvido. Vamos trazer algo bastante enfático e que a gente vê no ministério de Jesus. Jesus chegando no templo, os cambistas estão ali. Todos vendendo. Vendendo. E aquela vira-mesa, arruaça, aquela bagunça. Uma verdadeira no templo, anarquia. E Jesus vai e faz algo inusitado. Quebra tudo. Todas as bancas. Vira a mesa. Jesus pecou? Não. Não, de forma nenhuma. Jesus estava resolvendo um problema que estava impregnado naquela geração. O problema, ele tem que ser resolvido, ele tem que ser exposto. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Verdade. Você tem que ser firme nas suas convicções. Você tem que ser um apologeta da fé. Falar a verdade. Combater a mentira. Aí gera crescimento, gera comunhão, gera koinonia, né? Entre os irmãos. O ambiente fica agradável, fica agradável, fica leve. Isso. Quando esse jugo é quebrado. Quando essa erva daninha é desfeita, é jogada fora, o veneno é tirado da panela. E é desse jeito que o crente tem que se portar.
diante dessas situações. Não contra o irmão, mas contra as situações que são geradas. Isso, verdade. Né? Até porque nós vamos ver o valor, o comentarista Osiel Gomes, ele fala sobre o valor da pessoa humana. E o senhor falou, foi bem categórico aqui, não contra a pessoa, não contra o irmão. Isso. Aí o que eu acho interessante é que alguém pode até achar, meu professor Alex Bruno, você que está estranho ser dito que Deus manifestou a sua ira. Manifestou. No Salmos 30, a epígrafe diz, a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Aí quando a gente lê o 30, verso 4, diz assim, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrar a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, irar e não pecar. É isso aí. Vamos agora adentrar o terceiro tópico, o valor da pessoa humana. Vamos dar um carreirão aqui? Vamos dar um carreirão. O valor da pessoa humana. O nosso comentarista Osiel Gomes, ele fala categoricamente no livro de apoio sobre esse valor da pessoa humana. E no texto de Mateus 5, 21 ao 26, Jesus ele dá uma ênfase maior, ele dá uma abrangência maior ao valor da pessoa humana. Não é isso, meu amigo professor Alex Bruno? Em Mateus 5, 21, 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Meu Deus, é forte, viu? Que nós possamos cumprir, seguir o que o mandamento nos diz. Qual é? Amar o próximo. Deus como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar o próximo. Como a nós mesmos. Aí você se olha no espelho. Isso. E você pensa o que você... Quando vem aquele momento de ira, aí você pensa naquela coisa ruim que você vai fazer com o seu irmão. Que o diabo, ele é sujo. Ele é sujo. E a nossa natureza humana, ela tende para isso. Carnal e pecadora. E pecadora, não tem pra onde correr. Aí, quando vem aquele sentimento e você olha no espelho, você diz, se eu fizer isso contra o meu irmão, estou fazendo contra mim mesmo. Era isso que eu queria para mim? Será que é isso que eu queria para mim? Será que era isso que eu queria que o meu amigo fizesse comigo? Então, é nesse posicionamento que você deve se colocar. Isso. É nessa posição, nessa linha de visão. Então, esse tratamento de Jesus, ele vai tratar, ele trata da questão do relacionamento interpessoal, né? O relacionamento com o meu irmão. Ele trata do relacionamento com Deus, dentro desse sermão da montanha. Né? Dentro dessa parte que a gente está trazendo. É muito profundo. Assim, a gente só vai ver Jesus se revelando e mostrando a necessidade de estarmos verdadeiramente nele. Né? É tudo, meu irmão. Isso é muito profundo, é uma profundidade muito grande. E, para concluir aqui, é o valor da pessoa humana, para nós adentrarmos ao terceiro tópico. É isso aí, meus amados irmãos, que nesse sentido, o comentarista fala aqui, Nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. O apóstolo Paulo em Efésios, irei, mas não pequei, porque que o sol, né? Como é que ele fala? Para que o sol não se ponha, como é? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, antes de você dormir, antes que você acordar, você refaça. Vá lá e se retifique com o seu irmão. Não é isso? Isso. É o apóstolo Paulo, não é isso? Pedro perguntando a Jesus e disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Aí Jesus ele foi logo fechando com chave de ouro. Eu disse, olha, 70 vezes 7. Resumindo, isso é por dia. Então, não tem condições de um ser humano normal pecar contra uma única pessoa 70 vezes 7 durante um dia. Não tem condição. Não há possibilidade. Então, ele está dizendo assim, olha, perdoe. Quantas vezes for necessário. Perdoe, libere o perdão. Aí você pode perguntar, mas aí desse outro lado, irmão Bruno, é muito fácil falar. Eu quero ver é viver. Realmente, irmão, não é fácil. Mas eu digo uma coisa, existem condições. Existe. E a condição está em Cristo. Está no Espírito Santo que habita em mim e você, que está ouvindo.
né? Essa aula. Mas irmã fulana fez isso e isso comigo, irmão Bruno, o senhor não sabe de nada, eu tô com uma ira dela, eu tô com uma raiva tão grande dela. Quero nem vê-la, eu tô com nojo. Eu não quero nem ver, eu não quero nem olhar pra cara dela. Desse jeito. É uma situação. Mas não é impossível. Não é Tá impossível. na hora de você rasgar esse sentimento e dizer, eu vou lá. Talvez você até tenha dito assim, mas foi eu que errei, foi ela que errou. Vá lá, faça a sua parte. Desse jeito. Faça a sua parte, diga, libere o perdão, porque o perdão, a força do perdão, ela é capaz de quebrar tudo e você viver uma vida até saudável fisicamente. É porque há um reflexo. Um reflexo. Na questão do nosso corpo mesmo, físico. Isso. Sabe? Uma pessoa que a guarda ira, ódio, rancor, ela se torna uma pessoa amarga. Isso. Você consegue notar isso no dia a dia dela, no dormir, no acordar. Você não sente paz. Isso. Né? Até falando, até se expressando. Isso. Vamos adentrar o terceiro tópico? Vamos. Rapaz, tá tão bom. As horas se avançam, o nosso diretor está aqui nos orientando. A oferta do altar e a desavença. Tá, Jesus. Isso vai bater em muito crente, viu? Inclusive aqui na gente também. Com certeza. Né? Primeiro é na gente. A oferta do altar e a desavença. O primeiro tópico fala sobre a oferta do altar. Meu amigo professor Alex Bruno, o que vamos entender a respeito dessa oferta do altar? O mais interessante é que quando Jesus ele vai abordar essa situação, né, a gente vê que ele está dizendo assim, olha, se examine. Falta uma autoanálise de como você está tratando seu irmão. O que é que está faltando? Aí não, eu vou... A partir do momento que se você for ofertar a Deus e o seu coração tiver mágoa, tiver pesado, e você achar que está fazendo certo, e você vai estar sendo um religioso, você vai estar sendo um legalista. Isso. Não vai estar cumprindo o evangelho. Não, você pode até pensar que está fazendo a vontade de Deus, mas Deus ele não está atrás dessas coisas, desses artifícios pequenos, não. Ele quer o maior, ele quer o coração, o interior. Ele não está atrás da oferta, ele quer... A verdadeira oferta. A verdadeira oferta. Eita, seu glória, sentimento verdadeiro. Jeito. Seu coração. Coisa grande. Coisa grande. Devemos nos examinar, não é isso? Verdade. Ei, essa lição, quando eu comecei a ler, eu digo, meu Deus, confrontou comigo bastante. Porque essa análise nós devemos fazer, meu amigo professor Alex Bruno. E quantos estão oferecendo essa oferta, mas com o coração encolerizado, com rancor, com ódio. Verdade. Isso é um perigo. Perigo. Porque é um sacrifício de tolo, pode-se dizer. Com certeza. É um sacrifício de tolo. E essa oferta aponta para um relacionamento com Deus. Isso. Não é assim? Claro. Não há relacionamento correto, eu anotei aqui, com Deus, sem relacionamento verdadeiro com o seu irmão. Como é que eu vou ter relacionamento com Deus se eu não quero nem olhar para a cara do meu amigo Alex Bruno? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se que eu não vejo? Eu odeio meu irmão. E odeio meu irmão que vejo, que toco, que falo. Que toco, que falo com ele. Que tenho esse relacionamento que eu posso senti-lo. Isso. Fisicamente falando. Porque nós podemos sentir Deus, viu? Isso. Verdade. Mas eu estou falando no âmbito físico. Que eu posso tocar o meu irmão. Quer dizer, quando eu não tenho essa comunhão com ele, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Agora, mas não, volto a falar, não é fácil. Você tem que estar baseado na palavra. Você tem que viver o evangelho. E aí, esse rio de água viva flui de dentro de nós. Com certeza. Né? Glória a Deus. É muito profundo. Coisa grande. Aí olha o que o texto diz, no Mateus 5:23, onde nós lemos, na leitura bíblica. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali. Meu irmão, se tiver alguma coisa contra o teu irmão e for oferecer essa oferta, cancela o culto, adeus esse culto, vai lá no teu irmão, se reconcilia com ele, aí volta ao altar e oferece, porque aí, de fato,
Deus ele vai receber a tua oferta verdadeira. É verdade. Olha só o que João diz. É mais ou menos o que a gente, parafraseando, falou. Isso. Diz assim, ó, João capítulo 1, capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 19. Se alguém diz, 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E deles temos este mandamento. Olha só o que João, escrevendo em uma das suas epístolas, diz. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mandamento. E a gente agora, reportando-se à lei, que é essa questão do amor que Cristo ele não veio trazer confusão, não. Ele veio trazer o evangelho do amor, as boas novas de paz, de união, de reconciliação, porque foi através dele que fomos reconciliados com Deus. Isso, desse jeito, né? Pode falar. E muitas das vezes a gente pode até achar que não existe nenhum motivo para o irmão estar ofendido com a gente, mas a Bíblia nos recomenda nós irmos lá e refazermos, procurar o irmão, pedir perdão e consertar as coisas com ele. Eu queria ler um texto, ainda temos um tempo aqui, o nosso diretor falou aqui, em Isaías. Sim. Você que está nos assistindo aí, preste bem atenção nesse texto. Olha o que diz Isaías, profeta messiânico, Isaías capítulo 1, versículo 11. Olha o que Deus diz. Isso é na NVT, viu? Nova versão transformadora. O que os faz pensar que desejo os seus muitos sacrifícios? Uma pergunta. Diz o Senhor: estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem um alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. Olha só. O incenso que oferecem me dá náusea. Meu Deus. Olha o que Deus diz. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Que profundidade. Não aguento mais suas reuniões solenes. Que profundidade. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São peso para mim. Não as suporto. Meu Deus. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações não as ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e se limpem, removam os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos da viúva. Venha, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Aleluia. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida em fartura. Se porém se desviarem, se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Olha que texto. Quando eu li esse texto, na minha residência, eu senti a presença do Senhor. Muito forte. E a gente está vendo aí que é algo que acontecia na questão do Antigo Testamento, né? Isso. Em toda a cultura judaica. Deus dizendo, e eles estavam debaixo da lei, e Deus estava dizendo, porque era cumprimento da lei, cumprimento essas festividades. Da lei. Isso. Era ritos cerimoniais. Deus está dizendo que tinha náuseas. Náuseas. Né? Olha a expressão, tenho náuseas. Então, assim, muitas vezes que cria-se uma certa religiosidade, muitas vezes até para agradar ou para ser visto,
ou para receber um tapinha nas costas, você, em vez de entregar o seu melhor, você não vai, você vai por uma certa obrigação. Isso. Né? Ou vai porque para massagear o ego. Para massagear o ego de alguém, ou para ser, ou para levar aquela tapinha nas costas para dizer obrigado porque eu estou aqui. O culto ao Senhor não é assim, não. Eita, glória a Deus. As coisas de Deus, elas têm que vir de dentro. As coisas de Deus têm que ser verdadeiras. Eita, glória a Deus. Evangelho é isso. É fazer as coisas com amor. O verdadeiro. Parar de querer aparecer, ou de querer ser visto, ou de querer agradar alguém. Você tem que agradar a Deus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha, tudo o que tiver de ser da parte de Deus na tua vida e na minha vida, na nossa vida, Ismael, vai vir. A gente passa tribulação, passa dificuldade, passa. Mas Ele é conosco, Ele não nos abandona em nenhum momento. É verdade. Glória a Deus. E é isso que a gente está falando, a gente está sentindo, né, essa presença gloriosa de Deus, porque é a palavra que nos constrange a viver isso aí. Esse evangelho é isso. Isso é o verdadeiro evangelho de transformação. Quando o nosso comentarista vai falar na questão de reconciliação, olha só, é uma mudança, é mudar a mente de alguém. Quando nós fomos reconciliados com Deus, houve essa mudança através de Cristo. Porque, né, nós temos a mente de Cristo hoje. Então a nossa mente foi mudada, né? A nossa maneira de pensar foi mudada, fomos reconciliados com Deus. E isso a gente tem que fazer na vida do nosso irmão. Se ele tem um pensamento diferente, errôneo ao nosso respeito, não guarde mágoa dele, vá até ele, se reconcilie com ele, e haverá uma mudança, tanto na tua como na dele, e haverá paz. E é o que o escritor aos Hebreus diz na sua carta, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Desse jeito, glória a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores. Glória. Vamos falar agora sobre evitando a desavença, meu amigo professor Alex Bruno. Glória a Deus. Mateus 5, pode falar. Pode falar, fala. Mateus 5:25 diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue a juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último sentido. Eu até anotei aqui, a ideia aqui transmitida por Jesus não é interpretar cada parte dos versículos 25 e 26, dando sentidos separados, mas entender o que? A seguinte lição: assim como os judeus, quando tinham alguma questão contra alguém, poderiam levar ao tribunal, só que aqui existia a possibilidade de resolver isso antes que chegasse ao ponto de ir até o tribunal. Aí o que Jesus enfatiza aqui, que todos nós estamos no caminho uns com os outros, seguindo rumo à vida eterna. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. É essa divisão que não deve haver. Mas não deve haver. Na realidade é isso. Isso. Dentro do mundo cristão, do evangelho de Jesus, do verdadeiro evangelho, viu? Estou falando da palavra. Não estou falando de placa denominacional ou de religião, não. Religiões, né? Que aí muitos criam os seus próprios mundinhos. Isso. Mas eu estou falando aqui do evangelho, da palavra. Que temos que viver a palavra. Então, a partir do momento que a gente tem esse conceito de evangelho, como é que eu vou andar em divisão com meu irmão? Será que esse irmão ele é realmente o meu adversário? Onde o apóstolo Paulo diz que a minha luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Contra as hostes espirituais da maldade. Então será que o meu irmão é o meu adversário? Tem algo muito maior por trás. Agora, para que tenha esse entendimento, para que venha ter esse raciocínio
lógico, tem que estar baseado na palavra. Tem que estar vacinado com o evangelho da paz. E muitas das vezes, mesmo estando vacinado, você tem reação. Né? Você é contaminado e tem uma certa reação. Isso. Não dizendo que pelo fato de você conhecer a verdade, você vai estar livre de passar as aflições, não. Vai passar. Vai sentir o abalo, mas vai continuar de pé. Verdade. Né? Desse jeito, meu amigo. Aí pega na mão do irmão e caminha junto. Porque evangelho é isso. É caminhar junto. É quando eu estiver fraco, você me pegar e dizer: ei, meu irmão, você tá mais forte, né? Aí você vem e me levanta e diz: vamos, meu irmão, vamos junto. Tamo junto. Né? Glória a Deus. Evangelho é isso. E essa essência, infelizmente, ela não vem sendo pregada mais nos púlpitos. Verdade. De evangelho verdadeiro, de evangelho genuíno, de amar o próximo. Nós vemos nos dias atuais um evangelho egocêntrico. Eu. E o evangelho não é eu isso. Faço, eu sou melhor, eu sou mais santo. Não, meu irmão. Todos nós, se não fossem as misericórdias do Senhor, nem aqui a gente estava. Já tínhamos sido exterminados. E eu louvo a Deus porque a partir do momento que o crente ele tem essa visão, ele consegue caminhar. Às vezes até leva uma topada no caminho, mas ele não cai. Não cai. Continua de pé. Por quê? Porque é Deus que sustenta. Não é pelas forças dele, não. Porque se fosse pelas forças dele, ele levava só um soprinho, ele já afundava. Mas porque Deus sustenta. O evangelho é vitamina para nossas almas. Biase. Né? Não falta não. Eu cheguei aqui fraquinho. Eu estou sentindo a alegria da minha alma. Minha gente, vocês que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Meu coração está exultando de alegria, transbordando. E eu posso dizer que eu estou sentindo a mesma coisa. Interessante que eu anotei aqui, professor Alex Bruno, que existem alguns princípios para nós evitarmos essas desavenças. A Bíblia Sagrada, ela é categórica, ela é inerrante, é infalível. Nós vamos ler bem rápido aqui. Qual o primeiro princípio? Eu anotei 7, bem rapidinho. Primeiro, princípio para evitar desavença: ouvir antes de falar. Provérbios 18:3, olha o que diz: vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a Provérbios capítulo 18, versículo 3, isso. Vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Aí, segundo, precisamos responder com calma. Provérbios 15, versículo 1, olha o que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Terceiro, precisamos entender que é necessário ignorar o insulto. Muitas vezes nós somos insultados e nós ignoramos. É a melhor opção. Não vou dizer a melhor opção, não. É o certo nós ignorarmos. Capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Tá vendo? O quarto, você não pode retrucar. Ah, irmão Bruno fez isso. Ah, não. Romanos 12, 16. O que é que está escrito em Romanos 12, 16? Bem rapidinho. Bem rapidinho que as horas se avançam. Romanos 12, 16. Diz assim a palavra de Deus: sede unânimes entre vós, não ambiciones coisas altas. Romanos 12, 16, isso. Mas acomodadas as novidades, não sejais sábios em vós mesmos. Isso. É isso mesmo? É. Isso. Precisamos aprender a tratar as pessoas com respeito. Provérbios 11. O senhor pode ler para mim? Provérbios 11, 12. Precisamos tratar as pessoas com respeito. Provérbios 11, 12. Bem rapidinho, só para vocês entenderem aqui. 11, 12. Diz assim, ó: o que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Separei Colossenses 3,13, bem rapidinho, eu vou ler aqui. O sexto, precisamos ter paciência. Provérbios 15,
18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Olha aí, precisamos ter paciência para evitar desavenças. E o último, Colossenses 3:13. Precisamos aprender a perdoar. Olha aí, a força do perdão. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glória a Deus. Como evitar essas desavenças? Porque a partir do momento que a gente evita essa desavença, que a gente vai lá no nosso irmão e se reconcilia com ele, aí a oferta chega ao altar. Glória. Eita! E Deus, ele se agrada dessa oferta. Uma oferta pura, não é, meu amigo Alex Bruno? Eu estou sentindo a graça de Deus. Glória. Eu estou renovado nesse momento. Eu estou me sentindo... Eu não tenho nem palavras para expressar o que Deus tem feito. É verdade. Eu estou alegre, estou feliz. A gente, quando chegou aqui, a gente até inclusive comentou, né, que é um assunto tão atual, tão real, que a gente vive isso dia a dia. Dia a dia. Com certeza. Né? E eu cheguei aqui até um pouco, eu digo, Jesus, eu vou conseguir falar, porque... olha, eu digo e repito, não é fácil, mas sabe quem sustenta a gente? Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque é o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem dá todas as coisas, quem faz todas as coisas. Somos meramente instrumentos. E é bem verdade que através do Espírito Santo somos tocados a andar dessa forma que nós falamos neste dia, né, Ismael? Que nós possamos a cada dia fazer como o nosso professor, o professor Evaldo Mota, ele sempre diz, sempre melhorando, sempre melhorando. Que nós possamos, eu, você, nós, né, professor Alex Bruno? É verdade. Estar sempre diante da vontade do Senhor e nos resguardando desses sentimentos ruins, porque ele vai vir. O dia mau ele vai chegar, o dia mau é inevitável. Inevitável. É inevitável, o dia mau ele chega para todos nós. Mas que neste dia mau, nós possamos estar resguardados e abrigados em Cristo. Glória a Deus. E repito o que o escritor aos Hebreus diz, na sua carta, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Considerações finais com o nosso muito digno professor Alex Bruno. Meus amados irmãos, que aula, né? Que aula. Que brisa. Que presença gloriosa que tomou esse lugar. Verdade. Estou muito feliz, Ismael, de ter participado dessa aula com o senhor. Eu também. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo ministério que Deus tem te dado. Amém. Viu? E eu sei que muitas coisas Deus ainda vai fazer, muito mais. Muito mais, muito mais. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. E espero que vocês continuem ligadinho conosco, porque próximas aulas, o Sermão do Monte, ele vai continuar. E você vai pegar muitos subsídios que você vai poder aplicar no dia a dia. Isso é aplicação diária na nossa vida, né? E louvamos a Deus pela tua vida, porque Deus é bom em todo o tempo. Fica firme. Glória a Deus. Estamos aqui sentindo a presença coisa boa, Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é gostoso, que aula maravilhosa. Eu estou impactado, de verdade, irmãos. E eu tenho certeza que você que está ouvindo aí nesse momento está sentindo essa mesma alegria. É a alegria da salvação, que nós possamos a cada dia vencer o mal e o pecado que tão de perto nos rodeia. A próxima lição estará aqui mais uma dupla que irá falar sobre o casamento é para sempre. Eita. Vamos falar a respeito de divórcio, vamos saber que o casamento ele é heterossexual, indissolúvel e monogâmico. E não perca essa aula, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Estamos juntos? Estamos juntos. E vamos avante. Vamos avante, em nome de Jesus. É momento de oração.
Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui neste dia, na Tua presença, ouvindo a Tua voz, aprendendo, Senhor, mais de Ti, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, Senhor. Ser conosco, Pai, nos ajuda, Senhor, a nos corrigir, Pai. Doutrina-nos, ajuda, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por tudo, ajuda cada irmão, cada irmã que esteve conosco aqui nessa aula, que o Senhor possa, Senhor, aplicar, Senhor, tudo que foi falado nesses corações que ouviram, Senhor, e o Teu nome possa ser glorificado na vida de cada um deles, Pai. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, amém. No caminho ajuda a caminhar. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa. As